Deixa aí. Boa tarde às senhoras, aos senhores. Muito obrigado pela presença. Eu estou aqui acompanhado do secretário nacional de Direito do Consumidor, o Adi Damus, do Dr. Freire, que é o diretor da Polícia Federal relativa à Amazônia e crimes ambientais, Antônio Jorge, que é o diretor-geral adjunto da Polícia Rodoviária Federal, e o delegado Sobral, aqui representando a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós temos alguns fatos relevantes que estão em curso e nós resolvemos concentrar numa oportunidade para a prestação de contas e apresentação de resultados. Em primeiro lugar, nós estamos destacando o fato de hoje ser o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essa é uma prioridade nacional, é um tema que envolve o conjunto do governo e nós realizamos nos últimos meses muitas ações relativas a essa temática, envolvendo a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Aí me refiro a bombeiros, polícias civis, polícias militares e assim sucessivamente. E eu queria, portanto, começar apresentando os resultados. Inicialmente, está bem, está tranquilo, porque tem um monitor ali. Inicialmente, os resultados da ação da Polícia Federal. Então, especificamente, esses números serão entregues às senhoras e aos senhores. Mas de janeiro a maio de 2023, a próxima, por favor, a Polícia Federal fez 159 operações relativas a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, né, na internet, pornografia infantil, distribuição de imagens, etc. Essas 159 operações resultaram em 106 prisões, em 198 mandados de busca e apreensão e 37 vítimas identificadas diretamente pela Polícia Federal. Essas ações, inclusive hoje, tiveram uma intensificação em vários estados, notadamente Paraná, em que houve uma grande ação envolvendo mais de 300 policiais. E esses números, portanto, amanhã devem ser ainda maiores, tanto de prisões quanto de mandados de busca e apreensão. Em seguida, nós temos a operação chamada Caminhos Seguros, que é uma operação integrada da Polícia Rodoviária Federal com as polícias estaduais. A tela anterior são dados acumulados de janeiro a maio. Nesse caso da operação Caminhos Seguros, ela é exclusiva do mês de maio e, portanto, os números se referem ao mês de maio. E aí nós vamos encontrar 23.184 policiais envolvidos, e eu quero aproveitar e agradecer aos governos estaduais e às prefeituras que participaram conosco, que estão participando dessa ação. São 2.912 municípios abrangidos, temos 877 adultos presos, 6.185 materiais pornográficos infantos juvenis encontrados e apreendidos, fotos, vídeos e assim sucessivamente, e mais de 8,6 toneladas de drogas apreendidas. Fazemos essa prestação de contas para enaltecer, destacar, elogiar e agradecer o trabalho dessas equipes federais e estaduais e, ao mesmo tempo, sublinhar à sociedade o quanto esses temas continuam, infelizmente, emergenciais, uma vez que são números realmente impressionantes, quando nós estamos vendo que num único mês nós temos quase 1.000 pessoas presas, 877 presos, mostrando que há a necessidade, e nós faremos isso, estamos fazendo isso, da intensificação desse monitoramento como uma prioridade nacional para a proteção das famílias, notadamente das crianças e adolescentes. O outro tema que nós destacamos hoje é relativo à questão ambiental. Aqui nós temos alguns números e imagens. Em primeiro lugar, números relativos aos estados que estão no escopo da DPF 709/2020.
A DPF 709 de 2020 é uma ação que tramita no Supremo, sob a relatoria do ministro Barroso, e ela fixa alguns parâmetros de atuação nesses estados: Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Amazonas. E nós vamos, obviamente, sempre nos reportar ao Supremo e por intermédio dos senhores e das senhoras, a toda a sociedade quanto ao que está sendo feito. Em primeiro lugar, nós já tivemos 129 mandados de busca e apreensão no âmbito do cumprimento da DPF 709, 74 prisões, 183 milhões de reais apreendidos, bloqueados, neste caso, relativo, tal montante, ao financiamento ou lavagem de dinheiro oriunda dessas atividades ilegais, e equipamentos, 465 equipamentos sendo utilizados e destruídos, aqui eu me refiro a balsas, dragas, aviões e assim sucessivamente. Nós temos outros números aqui relativos a toda a Amazônia Legal, os 9 estados brasileiros que integram a Amazônia Legal brasileira: Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. Então, neste caso, nós temos um sistema que é coordenado pela Polícia Federal, que monitora e funciona com base em sistemas de alertas e com alguns parâmetros. Nós destacamos 2. O primeiro, o desmatamento destinado a corte raso. No mesmo período de 2022, janeiro a abril, nós tivemos 81 mil alertas satelitais, derivados de imagens de satélite. Em 2023, esse número cai para 52.543. E as áreas caem de 4.500 km² para 2.886, portanto, uma redução da identificação de desmatamento de corte raso na Amazônia Legal da ordem de 35%. Esses são os parâmetros e as ferramentas da Polícia Federal que chegaram a este número. No que se refere ao mapa, é possível verificar aí o mapa de janeiro a abril de 22, e aí quanto mais as áreas em azul são de menores ocorrências, as áreas amarelas e vermelhas são as áreas de maior ocorrência. Então, o arco do desmatamento, o arco do fogo, sul do Pará, sul do Amazonas, norte ali de Rondônia, entrando um pouco no Acre, e lá em cima, Roraima. E uma área de proteção muito relevante no noroeste do Amazonas. Mas essa é a imagem de 22. Agora vamos olhar a imagem de 23. Então é possível ver na imagem de 23 menos pontos vermelhos, menos pontos de um modo geral. Portanto, é possível, com essa comparação, volta o primeiro mapa. Esse é o mapa de 22, o mapa de 23. Portanto, de um modo geral, é possível, seja do ponto de vista matemático, seja do ponto de vista da visualização desses alertas, identificar essa relevante redução e a necessidade da continuidade do trabalho das forças policiais, integradas a outras agências públicas, para que nós tenhamos sustentabilidade nesse processo. Aqui o desmatamento voltado exclusivamente à mineração. E neste caso, é possível as equipes identificar a diferença pela característica da imagem. Mineração tem uma característica própria, sobretudo escavações, enfim, movimentações de terra. E aí, neste caso, nós temos essa redução de 38,31%, de 13.872 para 8.557, de 80 km² para 50 km². Novamente, aqui uma representação gráfica disso. Vermelho, cor de rosa são as áreas mais intensas. Lá em cima, por exemplo, Yanomami, Roraima, né? É possível identificar mineração em várias áreas, isso em 22. Em 23, também nós temos essa redução de pontos e também mudança de cor. Mudança de cor, volta, por favor, 22, 23. Então, uma redução, claro, muito aquém daquilo que nós necessitamos, muito aquém daquilo que nós desejamos, mas em 4 meses é uma redução visível, é uma redução tangível, concreta, e não puramente especulativa.
Nós temos aqui especificamente a situação do território Yanomami, e aqui os resultados são ainda mais expressivos. Os senhores podem comparar o mapa de 22, que está antes, e o mapa de 23, e vejam que em 2022 nós tivemos 400, em abril de 22 nós tivemos 444 alertas, em abril de 23, 19 alertas. Portanto, uma queda muito profunda, mostrando que os esforços feitos pelas polícias e pelas Forças Armadas, pelo IBAMA, pela FUNAI, têm resultado, sim, na redução dessa atividade garimpeira ilegal no território Yanomami. Os pontos também destacados no mapa mostram essa redução de 95,72%. Nós estamos sempre em reuniões visando a que essa cessação seja total, seja integral. Entramos numa nova fase, com novas orientações dadas pelo ministro Múcio para o Exército, pelo comandante-general Tomás, ampliação das nossas presenças e tentando exatamente zerar essa presença garimpeira no território Yanomami. Nós temos aqui imagens, esse filme está funcionando? Tem um filme? Não está funcionando. Aí tinha um filme de como a operação é executada pela polícia, depois a Lorena envia o filme para vocês. E uma draga é encontrada, né? E a draga, o Dr. Freire me informa que a draga, por exemplo, no meio do rio, né? E ali é aquela... Camuflada. Draga camuflada. Dr. Freire está me alertando que aí é a diferença do olhar de um policial para um olhar normal, né? Ali no meio da mata existe uma draga. Por isso que ele está destacando que tem uma... Aí, exatamente. Ele está destacando, depois ele vai complementar a dificuldade da operação, e isso é esse mapeamento intensivo que está sendo feito pela Polícia Federal e demais forças policiais. Finalmente, o terceiro e último tema que nós destacamos, como uma prestação de contas dos temas da semana, sobre a temática da defesa do consumidor. Aqui o secretário Adi coordenou hoje uma reunião com 225 representantes do Sistema Nacional do Consumidor, aí abrangidos PROCONs, Ministérios Públicos, defensorias, entidades da sociedade civil. Também tivemos a presença da OAB, do CAD e da Agência Nacional do Petróleo. Essa reunião é bastante representativa, depois ele pode apresentar alguns detalhes, resultou na formação de uma rede de proteção ao consumidor, visando especificamente o acompanhamento do repasse da redução de preços da Petrobras às distribuidoras em relação aos consumidores e combate a eventuais práticas abusivas e deletérias. É claro que nós sabemos que não existe tabelamento de preços, nós temos a submissão do preço a uma relativa flutuação em razão das regras de livre mercado, porém, livre mercado no Brasil e em todos os países do mundo é regrado. Livre mercado significa bom funcionamento, salutar funcionamento do mercado, segundo regras assentadas em leis, entre os quais o Código de Defesa do Consumidor. Quais são as deliberações? Esta reunião, como mencionei, no dia 24 de maio, nós teremos uma espécie de mutirão, batizado Mutirão do Preço Justo, que é exatamente visando identificar se essa redução determinada pela Petrobras em relação às distribuidoras está sendo efetivamente repassada aos consumidores. Esse mutirão é nacional, coordenado pela Secretaria Nacional de Consumidor do Ministério da Justiça e com a participação dos estados, municípios, entidades sociais. A Senacom vai, ao longo dos próximos dias, detalhar como será esse mutirão do preço justo. No dia 30 de maio, vai haver a apresentação do relatório desse monitoramento da precificação, mostrando preços maiores, preços menores, a identificação dos postos em que há preços maiores, que possam significar, eventualmente, um desalinhamento em relação às boas práticas de mercado. Foi instituída hoje uma agenda de análise e monitoramento dos combustíveis permanente, porque esse é um tema estratégico para as famílias e para a economia brasileira.
Então, é a Senacom, do Ministério da Justiça, o CAD, também do Ministério da Justiça, e a Agência Nacional de Petróleo. Então, compondo uma coordenação para que, para adiante do dia 24 de maio, esse trabalho continue. E esse Comitê Permanente de Monitoramento do Mercado de Combustíveis, integrado por esses 3 órgãos federais, aos quais se somarão outros tantos convidados para essa importante agenda. Então, eram essas as informações, acho que concluiu, não é isso, Leitão? Eram essas as informações e eu e os integrantes da equipe estamos à disposição para eventuais questionamentos sobre os temas tratados ou, eventualmente, algum outro tema. Igor Damasceno, Rede TV. Oi, ministro. Boa tarde para o senhor, boa tarde a todos. Ainda falando sobre esse combate de crimes sexuais envolvendo crianças na internet, como é que tem funcionado essa fiscalização, esse monitoramento dos criminosos? E depois que se identifica a vítima, o que acontece? Ela é encaminhada para algum conselho tutelar? Como é que é isso? Eu vou passar ao doutor Sobral para que ele preste essas informações, que integra a Senasp. Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente tem um trabalho constante na segurança pública, né, de enfrentamento à exploração sexual de criança e adolescente. E, em regra, né, nós dependemos, e é muito importante que haja colaboração da sociedade para que reporte, né, a segurança pública as ocorrências através de alguns canais. Nós temos os canais do Disque 100, outros canais diretamente às instituições policiais. E quando isso acontece, a gente faz uma fiscalização, faz uma diligência de rotina, de acompanhamento, e se identificar, né, a exploração é crime, e aí as pessoas, tanto quem está explorando e quanto quem tem o estabelecimento, se for um estabelecimento, são presos e responsabilizados pela prática da exploração. E as crianças, que são, na verdade, o objetivo é proteger a criança. A criança, o adolescente, ela é encaminhada ao conselho tutelar, que tem que ir em contato com a família, ou se a família estiver envolvida, tem todo o mecanismo de apoio psicossocial, com a Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público da Infância e Juventude, que presta o apoio. Que, na verdade, o que nós queremos é, evidentemente, responsabilizar os infratores, mas, sobretudo, proteger aquela criança, aquele adolescente que é explorado, que é vitimado e que tem sua vida, né, enfim, totalmente comprometida em razão dessa situação. Então, tem todo um suporte do Estado, também da sociedade, para conseguir dar um apoio naquele momento e também, né, uma continuidade e um acompanhamento, um carinho, uma atenção para essa pessoa que é vitimada. De fato, o tratamento, como disse o doutor Sobral, depende de quem é o autor, o perpetrador da violência. Houve um caso, o doutor Sobral vai lembrar, que foi identificado também, doutor Antônio Jorge, em que era a própria mãe que coordenava a exploração, caso deste mês. Era a própria mãe que coordenava a exploração de adolescentes. Não só filhas dela, mas também filhas de amigas. E que havia uma espécie de quase que um cardápio de violências e de crimes. Obviamente, nós preservamos a identidade das vítimas, mas é um caso que chama a atenção, que naturalmente não é possível que haja outra ação a não ser o acionamento de conselhos tutelares, etc. Mas, de um modo geral, a busca sempre é a integração às famílias. Isabela Macedo, Record. Ministro, boa tarde. Eu queria perguntar em que pé está a conversa com as plataformas, inclusive, para fazer esse combate e de outros temas relacionados a crimes contra crianças e adolescentes. Obrigada. O ambiente, de modo geral, com as plataformas melhorou muito em relação a entrevistas coletivas anteriores. É claro que há resistência daqui e da colar. Esse é um debate aberto no mundo. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de julgar, hoje ou ontem, e entendeu de modo diferente ao parecer do Procurador-Geral da República do Brasil, porque o Procurador-Geral da República do Brasil, na ação relatada pelo ministro Toffoli, avançou na direção da constituição de marcos judiciais de responsabilização civil das plataformas. Diferente disso, nós não analisamos ainda o teor da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos,
mas faço essa alusão para mostrar que é um debate em aberto no mundo e que nós devemos tratar de modo sempre transparente. Nós continuamos perseverando na mesma dualidade. De um lado, o caminho do diálogo. Eu mesmo, nas próximas semanas, vou receber o presidente da Google no Brasil, que pediu audiência, irei receber, claro. E isso é feito também pela Senacom, pela doutora Estela Aranha, e nós temos os processos sancionatórios na Senacom, que continuam. Os processos, as notificações, as defesas, produção de provas, etc. No caso de crimes sexuais, o doutor Sobral pode relatar, e também o doutor Freire e o doutor Jorge, a colaboração é significativa, eu diria. É uma causa que tem muita sensibilidade positiva, eu diria. O que nós lamentamos é que não haja um cuidado ou uma vigilância cotidiana. Ou seja, é preciso que a polícia acione. E a pergunta que temos feito é: este é o certo? Imaginemos num restaurante, no shopping, no banco, no comércio. Os proprietários desses estabelecimentos não têm um dever de cuidado e vigilância? Sim, têm. Se não cumprirem, são responsabilizados. As plataformas, infelizmente, consideram de modo diferente e, por isso, eles, de um modo geral, reagem positivamente quando acionados, quando demandados, mas nós lamentamos e reiteramos a nossa discordância, que está em debate no Supremo e no Congresso, quanto ao não cumprimento de um dever de cuidado e vigilância, independentemente da ação policial. O senhor quer complementar alguma coisa, doutor Sobral, Jorge, sobre isso? É isso? Muito bem. Valéria Costa, Portal Único. Boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. A minha pergunta é voltada aos crimes ambientais e os ilícitos na Amazônia, tanto para o senhor quanto para o delegado. A gente sabe que esses crimes eles acontecem já de longa data lá na região amazônica e elas se intensificaram muito nos últimos anos. O senhor apresentou aí vários dados, né, de redução de crimes ambientais, desmatamento, etc. Mas eu queria saber exatamente que ações concretas o Ministério, o Governo Federal vai tomar para enfrentar o crime organizado que atua lá na região amazônica. Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, fiz uma reunião com o presidente Aloysio Mercadante e toda a equipe do BNDES. Apresentamos um plano comum do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, visando, sobretudo, ampliar a presença no território. Esse é o centro da estratégia, viabilizar recursos junto ao BNDES. O presidente Mercadante muito receptivo a essa tese. Todas as instituições aqui são partícipes desse plano, assim como as Forças Armadas e os 9 estados da Amazônia Legal. Então, nós estamos pleiteando lá recursos para multiplicar bases fluviais, bases terrestres, multiplicar, portanto, presença no território com helicópteros, drones, armamentos, aviões, e com isso nós conseguirmos enfrentar esse novo patamar do crime na Amazônia, que não é o crime individual, é a criminalidade articulada com quadrilhas. Nós estamos vendo essa dificuldade agora na desintrusão do território Yanomami. Por que a desintrusão caminhou sem nenhuma morte durante meses e nos últimos dias, semanas, há confrontos armados? Porque exatamente os setores que remanesceram, não todos, claro, faço questão de enfatizar, mas setores que remanesceram no território são vinculados a facções criminosas. Uma das pessoas que, inclusive, em confronto, faleceu, morreu, tinha uma extensa ficha criminal vinculada a facções. Então, a nossa resposta é presença, comando, controle com presença territorial. E nós já estamos fazendo isso. Por exemplo, a Polícia Federal instalou uma base no Vale do Javari. Essa base está lá em Atalaia do Norte. Nós queremos multiplicar essa experiência porque ela se mostrou virtuosa, se mostrou efetiva. Monitoramento satelital é importante? É. Inteligência, vital. Mas é preciso presença física. E é isso que nós estamos buscando nesse momento. Eu vou passar para o doutor Freire.
Valores assim, nós estamos pleiteando do BNDES algo em torno de 1 bilhão e alguma coisa, do Ministério da Justiça outros 600, 700 milhões, nós estamos pretendendo um aporte de cerca de 2 bilhões para ampliação dessa presença na Amazônia. Vou passar para o doutor Freire complementar alguma coisa, já que ele é o diretor de Amazônia. Vamos só reforçar que a gente está implementando ações em toda a Amazônia Legal. Esses exemplos que foram apresentados pelo ministro não esgotam as iniciativas. Iniciamos a desintrusão da terra caripuna em Rondônia. Existem ainda outras 5 áreas que estão num cronograma que foi encaminhado ao STF, estão sendo implementadas as ações preparatórias para a desintrusão no decorrer também de 2023. A do Pará, tem 3 terras indígenas no Pará, no Maranhão, temos uma área que será feita a desintrusão também, e não só vinculados a essa ADPF, mas em toda a Amazônia Legal, ações também voltadas ao corte seletivo de madeira, as dragas de mineração, a mineração de barranco, que é aquela comumente que faz aquela área de devastação. Então, a gente sabe, como bem disse o senhor ministro, que não chegamos aonde queremos chegar, estamos longe disso, mas há um avanço importante em tão poucos meses que a gente vai intensificar ainda em 2023 para já atingir um nível de redução muito importante em 23 e dar continuidade nos próximos anos. Ok. Jonathan Ferreira, Itatiaia. Oi, ministro. Oi, ministro, boa tarde. Queria perguntar ao senhor e ao secretário Valdir sobre 2 assuntos diferentes. Para o senhor, ministro, eu queria pegar ainda o gancho dessa questão da Amazônia, saber se, por exemplo, se o Fundo Amazônia de alguma forma pode colaborar para esse aporte financeiro para reforçar a segurança na região. E um outro tema é sobre a CPI das apostas esportivas, isso porque a Polícia Federal, seguindo uma determinação do senhor, instalou um inquérito para apurar essas supostas manipulações, partidas de futebol. Eu queria saber se o senhor já teve alguma agenda com pelo menos a relatoria ou a presidência da CPI das apostas, ou se vai ter, de que forma que a Polícia Federal pode colaborar, uma vez que o relator falou ontem que vai pedir o apoio da Polícia Federal também no andamento dos trabalhos. E ao secretário Valdir, eu queria saber se, depois que a Petrobras anunciou essa nova política de preços, que permitiu essa redução no valor do diesel e da gasolina principalmente, se houve um aumento de reclamações de postos, ou independentemente dos estados, ou se o senhor tiver algum estado ou região em mente onde os postos, teoricamente, não teriam seguido essa recomendação de reduzir os preços, e quais seriam as ações que o governo federal poderia adotar assim, de imediato para garantir que o preço chegue até o consumidor na bomba. Obrigado. O Fundo Amazônia é exatamente o destinatário desse nosso pleito. Legalmente, sim, o Fundo Amazônia pode aportar recursos para o eixo chamado Comando e Controle, e foi essa a razão da reunião técnica no BNDES hoje. Em relação às apostas, nós temos várias vertentes hoje de investigação, que inclusive ultrapassam o futebol. Há casos de outros esportes, inclusive, que estão em investigação, para que com isso a Polícia Federal consiga apreender todo esse mosaico que infelizmente se constituiu, e nós, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, estão à disposição para, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, colaborar para o bom funcionamento da CPI, porque nós acreditamos que o Parlamento tem um papel fundamental, sobretudo na dimensão prospectiva, ou seja, um novo marco normativo que seja preventivo em relação à ação criminosa desses fraudadores. Eu vou passar ao secretário Adi sobre combustíveis. Boa tarde a todas e todas. Como o ministro já informou, hoje nós realizamos uma reunião muito importante com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, todo o sistema. Os PROCONs estaduais, municipais, entidades da sociedade civil como a OAB, Ministério Público, defensorias públicas. E dessa reunião se extraíram medidas importantes que serão implementadas nos próximos dias. Não é a primeira constatação, mas nós temos que entender e reconhecer
que essa medida da Petrobras e do governo brasileiro beneficiam toda a população brasileira. E essa medida tem que ser cumprida. E a sua execução tem que ser protegida, tem que ser fiscalizada. Nós não estamos aqui criminalizando os postos, por exemplo, de gasolina. Mas também temos que entender que talvez seja o setor, ministro, mais cartelizado da economia brasileira. Nós sempre tivemos problemas com essa questão de preço de combustível. Recebemos, de ontem para cá, diversas denúncias de abusos, de fraudes. Que fraudes? Aumentaram no dia seguinte ao anúncio, para depois, e mais à frente, vão reduzir. Ou seja, não vão reduzir coisa nenhuma. Isso é uma fraude. Isto tem aspectos, inclusive, de ilícito penal, que nós vamos relatar mais à frente, de acordo com as informações que nós recebemos dos PROCONs e dos cidadãos em geral. Aqui eu faço um apelo à cidadania brasileira. Fiscalizem, denunciem, vão ao PROCON da sua cidade, vão ao PROCON do seu estado, fotografem, peguem nota fiscal, façam aqui uma conclamação aos trabalhadores de aplicativos, aos caminhoneiros, já que o óleo diesel também foi reduzido, nos informem e denunciem. Mas não é só de fraude que a medida está sendo cercada. Há notícias boas. O gás de cozinha, nós já tivemos a notícia de que, efetivamente, o preço está sendo obedecido, está sendo reduzido. Mas aqui, para encerrar, eu quero anunciar aqui, né, já foi dito pelo ministro, mas eu quero enfatizar e dizer que essa é uma novidade, a criação desse Comitê Permanente de Monitoramento do Mercado de Combustíveis, que será integrado pela Senacom, pelo CAD e pela ANP. Daqui para frente, nós vamos tratar essa questão de forma estrutural, de forma permanente. Vamos assinar, ministro, nos próximos dias, um termo de cooperação técnica com o CAD, em que a questão dos combustíveis terá um papel importante nessa celebração. Em breve nós vamos anunciar o dia para vocês da celebração desse importante instrumento. Eu quero dizer aqui que a Senacom, como coordenadora do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, está atenta e nós vamos fazer cumprir a determinação do governo e da Petrobras. Os preços serão reduzidos. Espero que com cumprimento espontâneo, se não através da atividade fiscalizatória e coercitiva do Estado brasileiro. Nesse caso, sempre pergunta quais são as sanções do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo multa e suspensão de atividades. E vejam que a Senacom está sendo absolutamente razoável, uma vez que nós sabemos que a praxe normalmente é que, quando a Petrobras anuncia um preço para a distribuidora, independentemente do estoque constante do posto, o repasse é imediato, horas depois, no dia seguinte. Em relação à redução, não se vê a mesma velocidade. E a alegação é exatamente dos estoques pré-existentes em cada unidade fornecedora. Por isso, nós estamos exatamente com esse senso de proporcionalidade, de ponderação, com o qual sempre agimos, marcamos o mutirão para o dia 24, para que haja um tempo para que todos os postos se adaptem aos novos preços, orientados por essa política nova da Petrobras, e, como disse o secretário Adi, nós esperamos que isso aconteça espontaneamente. Se os postos não compreenderem a necessidade desta adequação e tentarem transformar a redução em margem de lucro, entram em cena exatamente os aparatos coercitivos, no caso da cartelização de abuso de poder econômico, de posição dominante de mercado, enfim, todas essas técnicas jurídicas, sobretudo o CAD, no que se refere a práticas abusivas, Código de Defesa do Consumidor, Senacom, liderando esse sistema de PROCONs em todo o território nacional. Delis Ortiz, TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Já que foram vários temas numa coletiva, eu tenho duas perguntas. Uma é só para deixar mais claro qual é a eficácia de uma fiscalização dessa natureza num
num país onde não existe tabelamento de preço para combustível. Então, para mim, existe uma dificuldade enorme entre a expectativa do que o senhor anuncia e a realidade do que a gente sabe que é. Não tem tabelamento, né? A segunda pergunta, eu quero saber essa fiscalização, qual é a eficácia, com que instrumento, porque tem várias vertentes aí, mas não tem esse instrumento mais rígido de uma lei que determine preço. A segunda pergunta é sobre o inquérito que foi aberto em janeiro para apurar indícios de genocídio lá no povo Yanomami. Em que pé que está essa investigação? Se chegaram a algumas conclusões? Se já tem uma Tem informação de quê até agora? Porque já se passaram janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses já dá para saber mais ou menos se houve genocídio, como é que foi, quem que foi. Em relação a esse tema do genocídio, vou passar ao doutor Freire, para que ele relate esses inquéritos que estão em Roraima. E em relação a essa sistemática da Senacom, dos PROCONs, é verdade que nós não temos um tabelamento de preços, mas nós temos no Código de Defesa do Consumidor a figura das práticas abusivas. Então a técnica basicamente é de comparação de antes e depois. Se não há uma razão objetiva para a manutenção do preço, é claro que mediante ampla defesa, a tendência é de que haja essa perspectiva de aplicação dessa figura do Código de Defesa do Consumidor que trata das práticas abusivas. Ora, se é um segmento regulado, embora no preço final não, mas toda a cadeia é regulada, tanto é que há um preço que a Petrobras pratica e anuncia. Então nós temos uma regulação em razão da posição da Petrobras no mercado, e isso permite uma transparência do que acontece em toda a cadeia. Se não há nenhum fato novo, ou seja, por exemplo, um aumento do salário dos trabalhadores, ou o aumento de um custo objetivamente aferível, é claro que, dada essa transparência da cadeia, o preço antes e depois tem que estar parametrizado pela redução que a Petrobras fez em relação às distribuidoras. Quem diz isso? Quem diz isso é a realidade objetiva quando acontece o oposto. Quando a Petrobras anuncia aumento de preço para a distribuidora, isso é repassado mecanicamente, automaticamente, de modo muito visível ao consumidor final. Então, não há razão para essa assimetria. Quando se trata de aumento, o repasse é integral e imediato. Quando se trata de redução, o repasse demora e não é integral. Por quê? E esta pergunta, por quê, ela não tem um sentido apenas lógico ou moral, ela tem um sentido jurídico, exatamente sob a moldura do Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que rege essa relação no que diz respeito ao último elo da cadeia, que é o posto de gasolina com sua excelência, o consumidor, a consumidora. Então, não há uma desregulação total no Brasil em relação a este mercado, exatamente pela característica da cadeia, e a metodologia, como o secretário Adi disse, é basicamente de comparação. Por isso, nós precisamos da ação dos PROCONs junto aos postos, verificando os preços preteritamente praticados antes do anúncio da Petrobras e os novos preços. E aí sim, se houver uma diferença de 1 centavo, ou de 2 ou de 3 centavos por litro, está na esfera da razoabilidade. Mas um posto que, por exemplo, fez essa manobra de aumentar para reduzir, obviamente isto é uma prática abusiva. É indiscutível, do ponto de vista jurídico. E o que é que os PROCONs podem fazer? E nós estamos coordenando para que façam. Exatamente, autuar, multar, sancionar, determinar a volta à prática correta do preço, para que com isso nós tenhamos um mercado sadio, saudável, que respeitamos a liberdade de preço, mas compreendemos essa liberdade sob o ponto de vista jurídico. E não no sentido de que liberdade, neste caso, significa fazer o que quiser. Não, a nossa liberdade, a de nós todos, inclusive do mercado, é sempre sublegal. Toda a nossa liberdade como cidadãos, que graças a Deus temos, ela é regida por leis. Isso vale também para o mercado. Pois não? E é importante também, quando se fala, e a tua pergunta ela é absolutamente pertinente, né, no que diz respeito à fiscalização. Se nós formos nos ater, né, à expressão fiscalização, dá uma ideia de impossibilidade. Nós estamos falando de monitoramento.
Nós vamos monitorar todo o sistema de combustíveis, de postos, recolher informações. Isso já está sendo organizado, não é a primeira vez que vai se fazer, os PROCONs vão fazer, a ANP vai fazer, enfim. E a partir dessas informações nós vamos constatar onde houve abuso. E tendo havido abuso, vão se abater as consequências legais e administrativas sobre aqueles que abusaram. É verdade que o preço não é regulado? Óbvio, é verdade. Um posto pode chegar aqui e fixar o valor da gasolina, sei lá, em R$10 o litro, você vai a outro posto. Agora, se houver combinação entre eles para esse tipo de prática, já estaremos no domínio do cartel. E aí haverá atuação do Estado brasileiro através do CAD nesse sentido. Tá? CAD nesse caso e Senacom em outro aspecto. Ainda tem essa lembrança, ainda tem o Ministério Público, né, que é outro sistema. Sobre genocídio, doutor Freire. Bem, esse inquérito, ele, como você mesmo disse, foi instaurado, ele está em curso. Não é uma investigação simples, corriqueira. Não é só a constatação de morte dos indígenas, isso nós temos a constatação em grande número. O que precisamos é verificar e comprovar nessa investigação o nexo de causalidade dessas mortes com alguma ação ou omissão dolosa que levou a isso. Então, o inquérito, e o nosso diretor-geral, ele sempre diz isso, a Polícia Federal não protege nem persegue, ela investiga fatos. E, investigando fatos, precisamos usar a técnica, diversas perícias já foram feitas e podem ainda ser feitas, questões antropológicas precisam ser trazidas também para esse inquérito policial, para que, ao cabo dessa investigação, a gente possa apresentar ao sistema de justiça uma investigação com a comprovação ou não de que tenha havido esse genocídio. Então, a gente precisa realmente ter todos esses passos atendidos, todas essas perícias, algumas medidas pleiteadas, inclusive ao judiciário, foram apresentadas. Então, o inquérito ele tem o seu curso, a gente não pode apressá-lo, porque o resultado dele tem que ser bastante técnico e bastante seguro. Lembrando que são muitos inquéritos em Roraima, não só. Perfeito. Lembrando que nós temos em Roraima dezenas de inquéritos que foram instaurados só nesse período para investigar não só a prática criminosa específica da extração de minério na terra Yanomami, mas, sobretudo, outros crimes conexos, sobretudo o financiamento. Já realizamos 6 grandes operações voltadas ao financiamento desse garimpo, em que a gente apreendeu, bloqueou mais de 138 milhões só em Roraima. Aquele valor é global, toda a Amazônia é legal. Só em Roraima foi a maioria daquele valor, com mais de 138 milhões desses grupos que financiam o garimpo ilegal. E temos outros projetos, como o senhor sabe, de monitoramento da cadeia do ouro, da rastreabilidade do ouro, que estão sendo levados a cabo para que a gente possa ter um sistema de controle desse minério cada vez mais robusto, como foi, inclusive, a proposta de novo marco legal que o Ministério encaminhou à Casa Civil, que são vários atos. Na verdade, esse fortalecimento não é apenas um ato ou uma estratégia, são diversas estratégias que, agindo em conjunto, com certeza vão trazer, como a gente fala, fazendo um jogo com a nossa base lá no Vale do Javari, a base Nova Era, trazer uma nova era realmente de combate aos crimes ambientais no nosso país. Só deixa eu perguntar, porque o senhor está falando que é uma coisa lenta, não dá para correr com isso, etc. Passados esses 5 meses, com toda a competência dos senhores, não chegaram a uma assertividade em relação à prática real de genocídio? Houve ou não? Isso, ao cabo da investigação, é que será apresentado ao sistema de justiça. A gente tem, como eu disse, que ter, e não é que é lento, é técnico. E atendendo à técnica, a gente precisa trazer esses dados técnicos e todas as provas necessárias para o âmbito dessa investigação.
E lembrando a você, Delis, e a todos, que essa é uma atividade permanentemente monitorada pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Nós estamos falando só em Roraima de mais de 40 inquéritos relativos a garimpo ilegal. E as conclusões serão apresentadas. Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque a Polícia Federal está dedicada a esse tema. Já que houve alusão pelo Freire, nós temos o ato normativo sobre o mercado do ouro, que foi elaborado aqui no Ministério da Justiça. Ele tramita hoje no Ministério das Minas e Energia e na Casa Civil. Também é uma medida importante, porque, inclusive, o Supremo fixou um prazo de 90 dias para a apresentação desse novo marco normativo, de modo que eu acredito firmemente que, ao longo desse ano, nós teremos o saneamento de práticas criminosas e nocivas que haviam relacionadas ao Yanomami, que eu chamo de finalização desse saneamento. Finalizar a desintrusão, o novo marco normativo do mercado do ouro, conclusão desses inquéritos. Com toda certeza, os resultados serão comunicados à sociedade. Vamos à última pergunta. Raquel Lopes, da Folha de São Paulo. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que está o decreto de armas, porque a previsão era até dia 15 e ainda não foi. O que falta? Essa previsão, Raquel, do dia 15 é a previsão para finalização no Ministério da Justiça. Hoje eu recebi a primeira versão do decreto, fizemos um debate com a Senasp. O decreto, em linhas gerais, é bastante conhecido, no sentido de redução de quantidades, maior regulação de clubes, de CACs, de cadastros, o papel do Sinarme. Houve alguns ajustes nesse decreto, eu vou receber a versão final para nós, final para o Ministério da Justiça. É claro que a versão final é aquela que o presidente assina. Ele retornará na segunda-feira, do Japão, e provavelmente na terça ou na quarta eu entregarei a ele o trabalho finalizado do Ministério da Justiça, e aí nós vamos cumprir essa perspectiva do mês de maio e entregar o novo decreto. É claro que aí, a partir daí o tempo passa a pertencer ao presidente da República, mas posso afirmar a todos os interessados que o desejo do presidente é ter essas regras definitivas aprovadas o quanto antes. De modo que eu diria que nesse caminho muito rápido de revisão do marco desde 1º de janeiro, nós estamos realmente nos capítulos finais desse trabalho. Muito obrigado a vocês, boa tarde. Pessoal, a sala T10 vai estar disponível para vocês até às 5h15, tá? Bem, amor, tudo bom? Doutor Humberto? Oi, prazer.